Toda grande história começa com medo. Não o medo superficial de um susto ou de um inimigo momentâneo, mas o medo profundo, aquele que paralisa, que cala, que faz o personagem desejar que nada mude. Os animes entendem isso como poucos meios narrativos. Eles não romantizam o medo, eles o colocam no centro da jornada, porque sem medo não existe herói. O medo é o primeiro guardião do limiar. É ele que separa quem permanece igual de quem atravessa o caminho da transformação. Na jornada do herói, o medo não é um erro de caráter, ele é um sinal, um aviso claro de que algo grande está prestes a acontecer. Nos animes, o protagonista quase nunca começa forte, confiante ou preparado. Ele começa pequeno, confuso, inseguro, carregando traumas, rejeições, culpas ou perdas. E isso não é acidental. É porque o medo revela que o personagem realmente é antes de ser lapidado pela dor. Quando observamos essa estrutura, percebemos algo desconfortável. O medo não aparece para impedir o avanço. Ele aparece para perguntar se o herói está disposto a pagar o preço do crescimento. É por isso que tantos protagonistas tentam fugir no início, tentam negar o chamado, tentam fingir que não ouviram, tentam se convencer de que não são a pessoa certa. O medo sussurra mentiras convincentes, diz que é cedo demais, que é tarde demais, que outros são mais capazes, que o risco é grande demais. E o anime deixa claro que essa voz nunca desaparece completamente. Ela apenas perde poder quando o herói aprende a agir apesar dela. Um dos maiores ensinamentos dos animes é que coragem não nasce da confiança. Coragem nasce da decisão. O personagem não acorda corajoso, ele escolhe continuar mesmo tremendo. E isso muda tudo. O medo então deixa de ser uma muralha e passa a ser um portal. Em muitos animes, o chamado para a aventura surge a partir de uma perda irreversível. A morte de alguém importante, a destruição do lar, a quebra de uma ilusão. Isso acontece porque o medo mais poderoso não é o de morrer, é o de mudar. Enquanto existe a possibilidade de permanecer igual, o ser humano permanece. O anime entende isso profundamente, por isso ele tira do protagonista qualquer zona de conforto. Ele força o personagem a encarar aquilo que mais evita. E nesse momento surge a recusa. A recusa do chamado é uma das fases mais humanas da jornada. O herói pensa em desistir, em fugir, em se esconder, em aceitar uma vida menor. E aqui existe uma lição brutal. Fugir do medo não elimina a dor, apenas a adia. O anime mostra que o medo ignorado cresce. Ele se transforma em culpa, ressentimento, raiva ou vazio. O protagonista que não enfrenta o medo se torna prisioneiro dele. Vive uma existência controlada pela tentativa constante de evitar sofrimento. É nesse ponto que surge a figura do mentor. Nem sempre alguém sábio ou gentil, às vezes alguém duro, quebrado, silencioso. O mentor não tira o medo do herói. Ele revela a verdade que o herói tenta evitar. Ele mostra que não existe caminho sem dor, que não existe crescimento sem risco, que não existe identidade sem perda. O mentor não promete vitória, ele promete transformação. E isso assusta ainda mais, porque vencer é confortável, transformar-se é perder versões antigas de si mesmo. Muitos animes trabalham essa ideia com profundidade psicológica impressionante. O medo deixa de ser apenas medo do inimigo externo e passa a ser medo do vazio interno. Medo de descobrir que o ódio sustentava a identidade. Medo de perceber que a vingança dava sentido à existência. Medo de encarar a própria fragilidade sem máscaras. A jornada do herói ensina que o medo muitas vezes protege uma mentira que contamos a nós mesmos. Uma história conveniente, um papel conhecido, uma dor familiar. Quando o herói percebe isso, ele entra na fase mais difícil da jornada, a travessia do limiar. Esse é o ponto sem retorno, o momento em que não dá mais para fingir, não dá mais para voltar, não dá mais para culpar o mundo. O herói age, não porque deixou de ter medo, mas porque ele entendeu que viver dominado por ele custa mais caro. Essa é uma das maiores lições que os animes trazem.
O sofrimento não é evitável, ele é inevitável. A escolha real é qual sofrimento você está disposto a carregar. O sofrimento da mudança ou o sofrimento da estagnação. O medo tenta convencer o herói que ficar parado é mais seguro. O anime prova o contrário. Ficar parado corrói a alma. Aos poucos, o herói entra em um mundo novo, um mundo de regras diferentes, onde suas antigas certezas não funcionam mais, onde seus valores são testados, onde ele falha repetidamente e cada falha não é punição, é lapidação. O medo acompanha cada passo, mas agora ele não comanda mais, ele observa, ele alerta, ele existe, mas não governa. Essa é a diferença fundamental entre o herói e a pessoa comum. Não é ausência de medo, é hierarquia. O herói coloca algo acima do medo, um propósito, um valor, uma promessa, um amor, algo que vale o risco. Os animes nos ensinam que enfrentar o medo não transforma o personagem em algo invulnerável, transforma em alguém verdadeiro, alguém consciente de seus limites e ainda assim disposto a seguir. Isso prepara o terreno para a maior prova de todas, a morte simbólica, aquela em que o herói precisa deixar morrer a versão antiga de si mesmo, suas ilusões, suas desculpas, suas justificativas, seu ego, seu orgulho, seu ódio, seu medo controlador. Essa morte não acontece em uma luta épica, ela acontece no silêncio, na reflexão, na quebra interna. E quando o herói renasce, ele não é mais o mesmo, ele carrega cicatrizes, dúvidas, memórias, mas carrega também algo raro, clareza. Ele entende quem é e o que está disposto a perder para continuar sendo. Essa é a essência da jornada do herói nos animes. O medo não é o inimigo final, ele é o primeiro professor. A jornada do herói não termina quando o medo é enfrentado pela primeira vez, ela se aprofunda, porque depois do primeiro passo, o herói descobre algo ainda mais desconfortante. O medo muda de forma, ele não desaparece, ele não amadurece junto com o personagem. Nos animes isso é mostrado com uma honestidade rara. O protagonista percebe que vencer uma batalha não resolve o conflito interno. Cada vitória revela um novo nível de responsabilidade, um novo peso, um novo tipo de medo. O medo de falhar com quem confia nele, o medo de se perder no próprio poder, o medo de se tornar aquilo que jurou combater. Esse estágio da jornada é crucial, porque desmonta a fantasia infantil da coragem como algo simples. O anime ensina que crescer é trocar medos pequenos por medos mais complexos. E isso não é um castigo, é sinal de evolução. O herói começa a entender que o medo também pode ser um aliado quando colocado no lugar certo. Ele passa a ouvir o medo sem obedecê-lo, aprende a diferenciar intuição de covardia, alerta de pânico, prudência de paralisia. Essa maturidade emocional é uma das maiores contribuições dos animes para quem assiste com atenção. O herói amadurecido não corre para a luta buscando validação. Ele entra porque sabe exatamente o que está em jogo. Em muitas histórias, esse é o momento em que o personagem encara sua sombra, não o vilão externo, mas aquilo que poderia se tornar se cedesse ao medo ou ao poder. É aqui que a jornada ganha profundidade filosófica. O medo deixa de ser apenas reação ao perigo e passa a ser confronto com a própria identidade. O herói se pergunta quem ele é quando ninguém está olhando. Quem ele é quando vencer custa sua humanidade. Quem ele é quando a dor oferece atalhos sedutores. Os animes deixam claro que esse é o ponto que muitos caem. Não por falta de força, mas por falta de clareza. O medo se disfarça da justificativa moral, de necessidade, de inevitabilidade. O herói verdadeiro reconhece esse truque. Ele entende que enfrentar o medo também significa recusar certas vitórias, dizer não para caminhos fáceis, aceitar perdas conscientes. É nesse estágio que surge a morte simbólica mais profunda. O herói precisa abandonar a versão de si mesmo que acreditava que controle absoluto traria paz. Ele precisa aceitar limites, aceitar que nem tudo pode ser salvo, que nem todos podem ser convencidos, que nem toda dor pode ser evitada. Essa aceitação não enfraquece, ela fortalece, porque libera o herói da ilusão de onipotência e o ancora na responsabilidade real.
Os animes mostram que o medo da perda é um dos últimos a ser vencido. Perda de pessoas, perda de ideais, perda de si mesmo. O herói aprende que amar é aceitar o risco da dor, que viver é aceitar a possibilidade da perda e que tentar evitar isso é escolher uma vida menor. Quando essa compreensão se consolida, o herói retorna transformado. Não retorna para ser aplaudido, retorna para servir, para proteger, para ensinar pelo exemplo. O retorno do herói é silencioso. Ele não precisa provar nada. Ele sabe quem é. Isso muda tudo. Esse retorno ensina uma das lições mais importantes dos animes para a vida real. Enfrentar o medo não te torna superior aos outros, te torna mais responsável por si mesmo, mais consciente das próprias escolhas, mais atento às consequências. O herói que retorna entende que coragem não é um evento isolado, é uma prática diária. É acordar e escolher novamente agir de acordo com valores, mesmo quando o medo insiste, mesmo quando o cansaço pesa, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a diferença entre inspiração momentânea e transformação real. Os animes não nos ensinam a sermos invencíveis, eles nos ensinam a sermos íntegros. A jornada do herói nos mostra que o medo sempre estará presente quando algo importa de verdade. Se você não sente medo, provavelmente não está arriscando nada relevante. O medo é o preço da importância. Isso muda completamente a forma que enxergamos a vida. Na vida real, enfrentarmos medos semelhantes aos dos protagonistas. Medo de mudar de carreira, medo de assumir responsabilidades maiores, medo de falhar como pai, como profissional, como homem, medo de decepcionar, medo de tentar de novo. O anime funciona como um espelho simbólico. Ele nos permite observar esses medos à distância e entender que eles fazem parte do processo, que não somos fracos por senti-los, somos humanos. A diferença está no que fazemos com eles. A jornada do herói nos convida a parar de perguntar como eliminar o medo e começar a perguntar o que vale a pena enfrentar apesar dele, porque no fim, o medo não define quem você é. O que define é a decisão que você toma quando ele aparece. Você recua ou avança? Você se esconde ou assume? Você negocia seus valores ou os honra? Essa decisão se repete todos os dias, em pequenas atitudes, em pequenas conversas, em escolhas silenciosas. E é aí que a jornada deixa de ser ficção e se torna prática da vida. Os animes apenas colocam luz nisso de forma simbólica e poderosa. Eles lembram que todo herói começou com medo, que ninguém atravessa a jornada sem dúvidas, que a coragem verdadeira não grita, ela permanece, ela sustenta, ela continua. Se existe uma mensagem central que atravessa essas histórias é esta: o medo não é o fim da jornada, ele é o início do autoconhecimento. E quanto mais cedo você para de lutar contra o fato de sentir medo e começa a aprender a caminhar com ele, mais perto você chega da sua versão mais forte. Não a mais agressiva, não a mais temida, mas a mais íntegra, a mais consciente, a mais livre. E essa liberdade não vem sem custo, ela exige constância, exige disciplina emocional, exige a humildade de reconhecer quando o medo está falando mais alto e a coragem de ajustar a rota. O herói amadurecido entende que não controla o mundo, mas controla suas respostas. Ele não vence todas as batalhas, mas escolhe quais valem a pena ser lutadas. Ele aprende a descansar sem desistir, a recuar sem fugir, a esperar sem se acovardar. Essa sabedoria silenciosa é rara e profundamente transformadora. É por isso que essas histórias permanecem relevantes mesmo depois de adultas. Elas falam com algo antigo dentro de nós, algo que sabe que crescer dói, mas estagnar apodrece. Quando você percebe isso, o medo deixa de ser um tirano e se torna um termômetro. Ele indica onde há significado, onde há verdade, onde há crescimento possível. A jornada do herói não promete finais perfeitos, ela promete sentido. E sentido é o que sustenta o ser humano quando o entusiasmo acaba, quando a motivação oscila, quando a vida cobra.
Os animes nos lembram que enfrentar o medo é um compromisso contínuo com quem você decidiu ser. E essa decisão repetida, dia após dia, é o que transforma pessoas comuns em exemplos silenciosos. É assim que a jornada continua fora da tela, dentro da vida real, no ordinário, no invisível, no agora. Beleza, pessoal? Então é isso aí, hein? Se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você se reconheceu nessa jornada, se esses animes já te ajudaram a enfrentar fases difíceis da sua vida, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso agora. Aqui a gente usa histórias para fortalecer caráter, clareza e propósito. E essa jornada só faz sentido se for feita juntos, beleza? Seguimos juntos sempre, pessoal. Então é isso aí, viu? Um forte abraço e fiquem na paz.